Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Dont le contrat a été signé en décembre 2020. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Portanto, é a primeira vez que o presidente do Mali vem, o senhor Assimi Goïta, vem a público depois do exército do Mali ter perdido lá no norte do país, quando inclusive o grupo Africa Corpus, anterior grupo Wagner, foram escoltadas mesmo pelos grupos separatistas e rebeldes daquela região e voltadas para a capital. A capital é esta, Bamako, que também, segundo informações dos rebeldes, está circulada, está em estado de sítio. Eles circularam toda a capital e que a qualquer momento a capital pode cair, mas vem aqui o presidente falar pela primeira vez a dizer que o país está tudo sob controle e que a refundação continuará. O Mali, Burkina Faso e o Níger estão no processo de refundação desses países, destas nações. Para que lembrarmos que neste momento a Aliança do Sahel está a enfrentar uma derrota, porque são 3 países que se uniram para lutar contra o problema secular, que é grupos separatistas, grupos jihadistas, a corrupção no país, infiltrações várias, corrupção, tráfico de drogas, seres humanos, recursos naturais, não só. Portanto, juntaram para refundar os 3 países, chegam ao poder por via da força, entram para uma luta contra esses grupos e acabam, neste momento, derrotados, depois de terem já ocupado grande parte do território nacional. E, uma derrota temporária, uma fase, uma batalha, não a guerra toda. Temos aqui também a olhar uma derrota nacional, porque existe um luto nacional, muitas famílias foram dissipadas, muitos cidadãos que apoiam este governo estão tristes, estão em luto, porque estão a sentir com a aliança e a junta militar que está a governar o país. Também estamos aqui a olhar para uma derrota da Rússia, da Africa Corpus, e que se justifica porque estavam a lutar no norte do país, uma região que é controlada, dominada pelos separatistas dos grupos rebeldes. Esse grupo Africa Corpus, eles vêm do estrangeiro, treinam ao longo de treino, mas não conhecem os terrenos, não conhecem as terras. Chegam a uma região que menos conhecem, claramente, mesmo que tenham grandes armas, podem perder com facilidade, porque os separatistas e os rebeldes conhecem toda aquela região na palma das suas mãos. E hoje eles também usam drones, usam tecnologia de geolocalização, também estão avançados em comparação ao exército maliano, que é apoiado pela Rússia do ponto de vista de treinamento e também de técnica. Esta derrota é também um motivo de coesão da população face do governo, população que apoia o governo, países africanos que apoiam esse governo, africanos na diáspora que apoiam esse governo. Os 3 países tornam-se muito mais unidos na tristeza. Vale aqui lembrar que a tristeza une muito mais as pessoas do que a felicidade. Na felicidade, os falsos se encostam a você.
não há nenhuma amizade, é tudo interesse falsificado. Na tristeza é o interesse coeso. Eu estou contigo porque quero morrer contigo. As amizades que nascem da tristeza são muito mais verdadeiras que aquelas que nascem na felicidade. Então tem um motivo de coesão nesse país também. E é um motivo, acima de tudo, de aprendizagem. Então, eles perceberam que o Grupo Wagner, que são a sua segurança, precisam conhecer os terrenos e não estão a lutar contra um grupo de guerrilha. Esses rebeldes separatistas são grupos bem treinados, bem formados, bem informados, têm apoios não só poderosos como também que conhecem as debilidades do governo desses 3 países, conhecem os terrenos, também estão ali claramente infiltrados, interesses estratosféricos, querem tirar pedaço de terra daqueles 3 países em função de várias riquezas que lá têm, ok? Tem solo, tem urânio, tem petróleo, tem ouro, tem terras aráveis, são países tão ricos que estão no centro do continente africano, porque estar no centro significa ter acesso facilitado ao norte, ao sul, ao oeste. Portanto, são regiões ricas e estratégicas. Logo, não estão a lutar contra apenas um grupo com uns tuaregues, não é só por isso. Estão a lutar contra gigantes, que não vou dizer aqui nomes para também claramente não ver-me aqui em águas de bacalhau. E, no entanto, estamos aqui a olhar para uma União Africana que deve se mover face a este conflito, porque, como eu disse no outro vídeo, uma guerra em qualquer país africano afeta depois outros países pelo efeito de externalidade, por efeito dominó, por efeito movimentação ou mobilidade populacional, por efeito também para o surgimento de cada vez mais pequenas células. Quanto mais países africanos se enfraquecem, mais fácil esses países são dominados, são penetrados e não só, também são minados com facilidade, e esses jovens também são envenenados com facilidade. Portanto, é mais do que as questões ideológicas, democracia, não democracia, governos eleito, não eleito, a África precisa olhar pela base. Ou seja, se um de nós estiver doente, os demais também adoecerão, porque precisarão trabalhar 3 vezes mais em função daquele que está debilitado, ok? Aqui a União Africana é chamada em função da sua potência a nível de pessoal, a nível de conhecimento, a nível de cooperações com os países que estão envolvidos nesta guerra direta e indiretamente, ok? Então a situação continua tensa, o país continua na luta para a refundação e os 2 grupos não vão desistir. Quando digo dois grupos, me refiro aos separatistas que se uniram aos grupos jihadistas, não vão desistir dessa luta, assim como também a Aliança do Sahel não vai desistir da luta. A razão pela qual aqui cada africano, mais do que olhar para aquilo que lhe faz bem, essa guerra me faz bem, porque estou a vender meu petróleo, meu ouro, meu cobalto e tal, olhar para aquilo que faz bem a todos. Porque se você está a vender petróleo, diamante, cobalto, nesta situação, saiba que nestas condições, saiba que estás a perder 10 vezes mais se vendesses em condições de paz, de segurança, porque em condições de segurança de paz você estava a vender anel de ouro e não a vender um pedaço, uma pedrinha de ouro, uma pedrinha de cobalto. Família, se é do teu interesse estar sempre atualizado por questões da África, do mundo, de economia, política e geopolítica, subscreva, partilha, faz like, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.